Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Luciana da Confiserie de Lu, especialista em bolos pintados, e hoje com o primeiro vídeo de 2020 e aproveitando a estreia essa semana do filme Frozen 2, nada mais justo de começar com essa animação aqui que eu fiz essa Elsa. Deixa eu virar aqui devagarinho. Eu fiz a Elsa justamente do cartaz desse filme. Então, já para começar, eu, por sinal, ainda não assisti, tô ansiosa. Se alguém já assistiu, comenta aqui embaixo, me diz o que achou. Inclusive, se depois quiser que eu faça algum outro bolo sobre esse mesmo tema, com outros personagens, com a Anna, com o Olaf, enfim, comenta aqui embaixo que fica para uma próxima oportunidade. Por sinal, também se quiser fazer outros comentários, bater mais papo comigo, entra no grupo do Telegram, o link vai estar aqui embaixo da descrição. O grupo é super legal, a gente está sempre interagindo, todo mundo conversa, é muito bacana e pode perguntar qualquer coisa que eu respondo, tá bom? E agora vamos começar a trabalhar, mas antes eu preciso falar que eu uso essas tintas aqui da Edible Art, inclusive essa aqui que eu peguei é a cor do ano. Eu vou trabalhar muito com ela esse ano, que é a cor da Pantone desse ano, é esse azul intenso. Essa cor aqui promete esse ano, hein? Depois vamos fazer um vídeo só sobre ela. Então, vamos trabalhar. Então, começar aqui, na verdade, inclusive eu tenho que avisar que essa parte aqui eu acabei de fazer e apaguei, porque quando começamos a gravar eu esqueci de desligar aqui os equipamentos e ficou uma barulheira, então por isso eu apaguei e comecei do zero. Então, retomando, aqui eu vou colocar a parte do raio de gelo e aqui nesse centro, a parte mais central realmente vai ser o braço dela e essa área toda aqui, o corpo, tá? Então eu vou marcar, esse aqui é um pincel 0, mas pode ser o pincel 00, sempre de cerda macia, e eu vou marcar aqui o braço primeiro com um azul bem clarinho, bem diluído no álcool de cereal, tá? Então vamos lá. Então começando o braço aqui, tá vendo? É bem levinho mesmo. Eu tô aqui marcando a mão livre, mas se você não sabe fazer a mão livre ainda, não tem problema. Eu tenho um vídeo que eu já ensinei essa técnica de como fazer a mão livre. Eu vou deixar o card aqui em cima, deixo também na descrição do vídeo. Eu tô usando realmente o corante que eu amo usar, que são as tintas da Edible Art. A gente encontra na loja do Cake Design. Eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição. Então eu tô aqui, olha, tá vendo? Fazendo um risco no azul e depois eu vou trocar a cor para fazer a parte da mão, da cabeça, do cabelo e o restante dela. Observa sempre a proporção para não ficar disforme, tá? Então fique sempre muito atento à proporção do desenho. Então aqui, olha, o braço dela faz uma diagonal, então o outro braço vem mais para cima. Então aqui eu não tô me preocupando ainda com detalhe, tá? Eu só tô realmente fazendo a marcação. Então aqui eu vou lavar o pincel. E agora eu venho aqui com um toquezinho do amarelo, também bem levinho. E por que que eu faço isso? Pra gente não ter manchas depois no próximo desenho, tá? Então, quando eu for pintar a mão, eu não vou ficar com uma mancha azul na mão que não é azul. Então, eu só vou marcar aqui também o tamanho da mão dela. E a medida da proporção desse desenho aqui, a cabeça dela tá vindo mais ou menos aqui, essa altura da cintura. Então, é essa linha aqui. Então, essa medida aqui é que vai dar a medida, vai começar a cabeça aqui nessa posição. Então, o cabelo dela, olha, vem aqui nessa posição. Então, eu já tenho aqui o posicionamento dela. Agora sim, vamos aos detalhes. A cor da pele, eu gosto de misturar o amarelo com o branco e um toque
toquezinho de rosa. Então eu consigo chegar num tom de pele. Então eu misturo todos. E eu já vou começar, eu já marquei todo o rosto, tá vendo? E eu vou começar realmente a dar os detalhes. E aqui eu coloquei só um pouquinho de preto. E vou começar a fazer o formato do olho. Olho de princesa é sempre grande, tá? Não é aquele olho miudinho, não. São olhos maiores mesmo, mais expressivos. Então, a gente faz sempre um olho aqui maior. E muito cuidado com essa angulação aqui, porque o olho é que vai dar a expressão que ela tá passando. Então, eu não posso fazer um olho bonzinho. Ela tá com uma expressão aqui de, não posso dizer raiva, mas de força, né? Ela tá aqui realmente agindo, então não tá uma carinha calminha. Essa parte interna do olho eu vou pintar de branco mesmo, para eu conseguir também colocar um pouquinho de sombra nela. E um toquezinho do azul. E olha, aqui eu consigo dar uma sombra na parte interna dos olhos. Eu venho aqui para fazer a expressão da sobrancelha, do movimento aqui da sobrancelha, ó. Começar a fazer o efeito de sombra. Depois que eu marcar o cabelo, eu volto e faço mais a sombra também para dividir. Olha, eu aproveito esse pretinho aqui e venho com bastante cuidado e vou marcando aqui a sombra interna. E aqui eu consigo construir o nariz dela. Mesma coisa que a outra sobrancelha. Aqui o que passa a expressão do olhar dela, esse ângulo da sobrancelha e a curvatura aqui dos olhos. Então, olha, uma linha aqui bem fininha. E eu venho, olha, só suavizando para fazer aqui a pontinha do nariz. Olha, na verdade eu ponho e venho tirando a tinta, tá vendo? É só mesmo para fazer a marcação. Como é um desenho muito delicadinho, muito pequeno, tem que tomar muito cuidado com as sombras, tá? Então aqui a sombra é muito sutil, eu coloquei e tô tirando pra gente conseguir ter a expressão aqui do rosto dela. O nariz dela é muito delicadinho. A sombra, inclusive, é mais até na parte de baixo do que no nariz em si. Então, tá vendo? Olha, eu vim suavizando bastante, marquei aqui, agora eu vou marcar um pouquinho o finalzinho aqui, olha, do nariz, que é nessa altura aqui da ponta da sobrancelha, tá vendo? O nariz dela é bem pequenininho e venho puxando só a sombra, tá vendo? Eu não deixo marca. E agora um rosa para fazer a boca. E ela também não está sorrindo, essa imagem ela não está sorrindo, tá? Então aqui a imagem da boca não vai ser uma boca curvada assim para esse ângulo, vai ser exatamente o oposto. Gosto de marcar, principalmente em desenhos pequenos, marcar muito o canto da boca, porque senão fica uma boca artificial. A boca de boneca é uma boca miudinha, delicada. E aqui eu só puxo a sombra. Então aqui, para fazer a divisão, a sombra do pescoço aqui, olha, tô com um pouquinho mais de rosa. E eu botei também um toquezinho aqui do marrom para fazer aqui o efeito da sombra do pescoço. Lembrando, aqui eu tô diluindo bastante no álcool, tá? Para a tinta poder interagir realmente, assim, mesclar em toda a área. Aumentar um pouquinho mais essa área do branco aqui, que o olho dela acabou tomando muito, então vou aumentar um pouquinho mais essa área do branco aqui. Então, descansando um pouquinho aqui do rosto, vamos pro cabelo. O cabelo eu tô dando um toquezinho só de amarelo, mas eu tô pegando mais o branco realmente. E depois com o preto e o marrom eu venho fazendo os efeitos aqui das curvas, das mechas.
O cabelo dela é quase branco, é um louro quase branco. Vai fazer o efeito aqui são as sombras. Então aqui com o preto e com o marrom. Agora sim, vamos seguir fazer aqui o efeito das mechas, olha. Então com traços bem fininhos, bem delicados, muito cuidado para não amassar aqui o bolo. Eu venho fazendo aqui os efeitos, olha, os risquinhos do cabelo. Então você vai movimentar o pincel de acordo com as mechas dela. E com o outro pincel, olha, a gente vai mesclando e aí as cores vão interagindo. E com isso, o cabelo ganha volume. Olha, quando eu puxo, assim eu consigo fazer o efeito da sombra. Primeiro eu faço o risco e depois eu vou esfumando e prestando atenção no movimento para dar volume. E aqui a gente vai construindo os gominhos da trança, olha. Então, muito cuidado para fazer o movimento aqui de curva. Então, olha, eu venho puxando realmente fazendo da trança, olha, do cabelo mesmo. Onde eu preciso, aqui nas interseções, eu não vou fazer ele todo chapado. Então, nas interseções, se o pincel estiver muito carregado, dá uma limpadinha com água. Olha, então repara, cada gominho eu tô fazendo o ângulo do pincel de uma forma diferente, porque ele não movimenta todo pro mesmo lado. E aqui tá um pouco mais escuro porque tem a sombra também. Inclusive aqui tem a sombra da orelha dela. Então toda essa área aqui ela fica um pouquinho mais escura do que na verdade o topo do cabelo. Olha, é legal deixar uns tracinhos assim também, olha, para fazer o efeito do cabelo em si. Então aqui, ó, faço aqui uns tracinhos, olha, e venho puxando para ficar mais escurinho ali e fazer o efeito de sombra do cabelo. Olha, eu tinha até marcado o cabelo um pouco mais para baixo, mas eu subi ele aqui, não tem problema porque a gente vai pintar o fundo. Então deu para entender o efeito de trança? Tem que ir fazendo realmente gomo por gomo. Cada gominho tem um ângulo diferente do cabelo. E é legal escurecer mais a interseção. E deixo uns tracinhos para fazer o efeito realmente dos fios. Quando eu faço os tracinhos, fica com cara realmente de fio de cabelo. E aqui a ponta a gente estica um pouco mais os fios. E aqui só para iluminar, vou botar uns toquezinhos mesmo de branco na parte central, tá vendo, dos gominhos? E aí eu ilumino um pouco mais essas partes. O branco com um toquezinho bem sutil do amarelo, mas é mais branco do que amarelo, tá? Então aqui clarear. E como eu falei, aqui a parte de dentro, eu vou puxar também uma sombrinha com um pouquinho mais de rosa. E aqui, olha, eu consigo dar o volume do rosto dela. Um toquezinho de rosa aqui também na bochecha. Então, vou espalhar ele aqui, fazendo movimento aqui, olha, da bochecha, sem ser reto. Esse é um desenho que quanto mais sombra a gente coloca, mais sombra a gente trabalha, mais legal ele fica. A Frozen, ela trabalha muito, o filme Frozen, eles trabalham muito com efeito de luz e sombra. Então, quanto mais efeito de luz e sombra a gente colocar aqui, mais bacana ela vai ficar. E aqui, olha, essa sombra, eu puxo um pouquinho pro lado, olha, porque a sombra projetada realmente do rosto. E a angulação que a gente dá aqui no pincel, a angulação que a gente dá no pincel é que vai realmente dar o movimento do rosto. Então, agora vamos partir aqui então para fazer a parte do vestido. O vestido dela, eu vou trabalhar ele todo com esse azul, mas com sombras em preto. E também para acompanhar esse efeito todo da sombra aqui em preto que eu dei no cabelo. O braço dela é bem fininho, só engrossa aqui um pouquinho nessa parte aqui do centro. As braços dela é bem fininho. Depois, se precisar afinar um pouco mais com o contorno do fundo. Repara que até o momento, esse aqui ele já tadinho, já tá velhinho, mas é o mesmo tamanho, tá? Desse pincel aqui, número 2.
Até o momento eu só usei esses 2 pincéis, tá? Não usei nenhum pincel maior, porque como o desenho é muito delicado, eu só tô usando pincel pequenininho. Então aqui, olha, com um toquezinho do preto, eu venho aqui nessa parte de baixo. E o pincel tá com bastante álcool, tá? Então eu venho aqui nessa parte, olha, para fazer o efeito da sombra. Até tiro o excesso e vou aqui, agora seguindo o volume. Essa parte que deu uma borradinha aqui, só vou tirar com o fundo. Limpando com o pincel só com água, tá? Só para vocês não perderem a noção do volume aqui do braço, o tamanho do braço. Como essa área aqui escapuliu um pouquinho, eu vou limpar só para vocês não perderem o formato dela. Mas eu poderia fazer isso, eu podia deixar e fazer isso na parte da pintura do fundo. Olha, então aqui eu tô marcando, olha, a posição da manga e depois aqui por cima eu vou fazer os detalhezinhos aqui do gelo. Essa parte aqui central tem muito mais sombra e para dar a parte do volume eu vou espalhando para cima e para baixo com pequenas batidinhas. Então eu tô botando aqui um pouquinho do azul marinho e de preto e eu consigo aqui, olha, espalhar. Olha, tô botando aqui pequenos pontos e eu vou e espalho isso com álcool de cereal. Tá vendo? Olha, pequenas batidinhas, só tirando a pontinha. E eu já consegui aqui fazer a parte da sombra do braço. Aqui a parte desse cinto, eu tô usando aqui o azul marinho puro e daqui a pouco eu venho dando a sombra. Tá vendo? Por que que eu dou pequenas batidinhas? Que com isso eu consigo espalhar a tinta sem deixar marca. Tá vendo? A gente ganha o volume e eu não deixo marca. Então aqui mais ou menos nessa altura é a sombra do seio dela. Um toquezinho de preto também. Então, novamente aqui pequenas batidinhas. E são batidinhas bem suaves, tá? Eu venho com o pincel bem suave. Aqui é como se estivesse fazendo um carinho mesmo no bolo. Tá vendo? Conforme eu vou escurecendo essa área lateral, automaticamente essa parte central aqui, ela acaba clareando. Como ela tá na diagonal, se esse seio tá nessa altura, a sombra desse seio tá nessa altura, o outro tem que estar aqui, nessa área aqui. Tá vendo? A diagonal é a mesma. Então, a partir daqui, eu venho com sombra, fazendo a nossa batidinha. A mesma batidinha que eu vou fazer aqui, vocês vão fazer aí. E aqui, o cabelo tá por cima do vestido, então essa parte do vestido tem que ser mais escura. Então aqui, olha, com toque do azul marinho, toque do preto, para eu conseguir fazer aqui a sombra do cabelo. E aqui com o preto, marrom e o rosa, um toquezinho do rosa, eu vou fazer essa sombra interna agora do vestido na pele. E também essa parte aqui para sobrepor essa outra parte mais clarinha. Então com o pincel que eu fiz a pele, eu venho aqui, olha, e dou umas puxadinhas para essa sombra espalhar e não ficar, ó, bem de levinho. Aqui ficou uma linhazinha, a gente tira. A mesma coisa aqui do outro lado, só que esse lado aqui é mais sutil. E aqui eu vou girar o formato do pescoço, então tem que ser para dentro e não para baixo, ok? Fazer esse acabamento interno aqui. Então aqui eu voltei só com um pouquinho do branco e um pouquinho do branco aqui em cima. E agora fazer a mesma coisa aqui, e essa parte interna, e aqui é importante marcar a dobra do braço. Olha, tá vendo? A marquinha da dobra do braço aqui é super importante para você entender que o braço dela tá curvado. Então agora eu vou lavar aqui novamente o pincel e vou fazer a parte da mão dela, só para não perder essa parte daqui de cima, e depois eu continuo o vestido. Então a mão eu vou fazer novamente com um toquezinho branco, amarelo e rosa. Aqui os dedinhos dela estão bem juntinhos, então a gente quase não vê a marcação dos dedos, tá? A gente vê mais a palma da mão do que a marcação dos dedos. E aqui a sombra é bem sutil. Vou pegar um outro pincel, esse aqui é o número 2, longo, só para poder puxar aqui a sombra. Eu já vou aproveitar aqui e já vou marcar com o pincel bem fininho, tá vendo aqui?
um pouquinho do fundo. Eu vou marcar esse fundo, ele é bem rosado, escuro. Eu já vou fazer aqui. Agora sim, eu vou pegar um pincel um pouco maior, só para poder espalhar esse pedaço aqui do fundo. É só um pouquinho, só para eu poder deixar a mão dela aqui livre e conseguir trabalhar o resto do desenho. Eu acabei apagando aqui, refazendo essa área que eu achei que precisou aqui mexer um pouquinho, porque a mão ficou muito apertada, então eu refiz aqui, tá? Aproveitei para colocar um pouco mais de sombra em todos os braços, esse e esse, um pouquinho mais de sombra aqui embaixo também do cabelo. Então agora eu vou retornar e novamente colocar a mão. Botando aqui esse contorno. Para marcar bem a mão aqui, eu consegui. Olha como é que eu tô fazendo movimentos bem suaves, arredondando um pouquinho, porque o efeito desse fundo é realmente um pouquinho arredondado, assim, fazendo uma coisa de floresta. Então tem umas curvinhas. Então aqui, essa mão, a gente quase não vê os dedos, eu só vou fazer uma leve sombrinha. O que mais aparece realmente aqui é a parte da palma da mão. Então por isso eu fiz logo essa marcação do fundo ali e depois eu continuo. Só mesmo pra gente ver realmente aqui o contraste, tá? E aqui esse fundo é manchadinho mesmo, não precisa ficar preocupado. Então agora sim, eu vou fazer essa parte de baixo. Agora eu vou pegar um pincel número 6, maior, porque essa área aqui é maior, não tem necessidade de um pincel muito fininho. Eu venho aqui com o azul, tá vendo que ele tá bem diluído no álcool, olha, dá até pra ver o álcool movimentando. E olha, aqui o pincel, ele vai fazer um movimento realmente que tá seguindo aqui o tecido que voa, essa parte de cima do vestido. Então, olha, o pincel, ele vem fazendo a curva, tá vendo? E com aquele menorzinho, eu venho com o azul marinho e o preto para fazer os detalhes das sombras. Então, essa parte interna aqui, e com esse outro eu venho esfumando. E esse lado daqui, eu coloco um pouco mais de sombra do que o outro, porque aqui, toda essa parte aqui vai ser mais iluminada do que essa parte do outro lado. Toda essa parte aqui, ela é mais escura, então tudo isso aqui, inclusive repara, o ângulo da sombra, olha, tá vindo assim, então aqui vai ser todo mais escuro. Eu tô trabalhando com azul marinho e preto. E novamente, para fazer os detalhes, eu tô só com esses dois pincéis. Esse aqui é o número 1 e esse daqui é o número 2 quadrado. Aqui é muito importante porque é o movimento da perna dela aqui embaixo. Então, eu não vou seguir a sombra fazendo o movimento do tecido. Eu vou também seguir a sombra fazendo a parte do ângulo aqui da perna. Então, tem sim uma leve curva para cá, mas tem a perna dela seguindo reto. Então molha um pouquinho no álcool de cereal e aí a gente consegue. E eu venho também com uma parte aqui de branco. E aqui, olha, para fazer essa sombra, eu coloco um pouco mais de preto, porque tem que fazer a sombra também desse cinto, projetando no vestido.
Venho aqui com o preto e vou dando batidinhas para não ficar marcada. Olha, bem de levinho. Então aqui eu já vou marcar para fazer a sequência, olha, da perna dela vindo aqui e também a outra. Então aqui, olha, vem a perna aqui. Esse pedaço não aparece tanto a perna, mas vai ter o tecido por cima também, mas o ângulo da perna é esse. E aqui essa perna tá bem esticada para frente. A perna vem aqui desde cima, cá mais claro e para dentro mais escuro. E vai escurecendo aos poucos, mas não tenha medo de colocar a sombra. A sombra é muito importante. Olha, vem devagarinho. E repara, olha, que eu tô fazendo o pincel curvando aqui para fazer o movimento realmente do volume da perna. Eu não tô fazendo pincel reto, tá vendo? Eu faço uma leve curva e com isso eu ganho volume. Aqui, para fazer o efeito dessa transparência, eu nada mais, nada menos estou passando só o branco por cima, certo? E aqui eu vou marcar bem a transição. E depois que tudo secar, aí sim eu venho com alguns detalhes. E aqui, olha, depois que eu escurecer e marcar bem aqui a parte de baixo, eu faço uns tracinhos. Ó, vamos marcar aqui a perna. Tá vendo que essa parte de baixo tá mais escura? É porque aqui é um tecido branquinho, translúcido, né? Fazendo esse efeito transparente. Então eu venho aqui, olha, com alguns risquinhos para dar mais ainda a cara do vestido. E aqui eu tenho que seguir realmente a angulação aqui do movimento da perna. E essa parte de trás, aí sim, aqui é bem escuro. Agora eu vou escurecer aqui ainda mais, com bastante azul marinho. Porque essa aqui é a parte que tem mais sombra. Então aqui eu tenho que vir com preto e azul marinho. Por algum motivo aqui o vídeo falhou, então eu vou só explicar mais ou menos aqui o que eu fiz nessa parte de baixo e depois, por último, que a gente vai dar continuidade aqui da mão. Aqui, da mesma forma que eu fiz as sombras na parte de cima, eu fiz aqui embaixo e essa parte aqui inferior, ela é mais escura realmente por estar por trás de tudo. E aqui, além de eu ter feito a pintura normal, eu acrescentei mais branco porque isso aqui é um tecido transparente. Então, quando eu passei o branco por cima, ele dá esse efeito da transparência. E só coloquei uns risquinhos para fazer também o efeito do tecido, tá? Então, essa parte aqui seria um tecido transparente. E aqui a mão, que é a parte que a gente vai continuar agora, eu só realmente marquei o contorno dela. Essa parte central aqui vai ser mais clara que a parte do raio de gelo. E aqui eu só marquei o contorno, da mesma forma que eu fiz desse outro lado aqui, que eu marquei o contorno para colocar a mão. Então aqui e agora sim a gente vai começar a fazer as sombras nessa mão. Só continuando aqui, olha, esse pedacinho eu tenho que vir com um pincel bem fininho para não encostar. Pronto, então aqui é só essa marcação realmente pra gente conseguir visualizar melhor a mão. E agora sim, eu vou começar a trabalhar aqui um pouquinho mais a sombra dela, porque só essa parte aqui que é mais escura. Essa parte toda da frente, que quase não dá para ver os dedos, essa parte toda aqui é onde tá com o reflexo do raio de luz. Então ela fica bem clarinha.
Aqui só acertando realmente aos pontinhos dos dedos. Então venho aqui com um toquezinho de branco mesmo. E aqui com um azul um pouquinho mais escuro eu vou fazer a parte do punho para ficar bem marcado e acertar aqui os contornos. Agora sim eu posso vir com os pincéis maiores e fazer toda essa parte aqui em cima. Muito cuidado aqui, olha, para não invadir o que você já perdeu aí o tempo fazendo o desenho com tanto cuidado. Então aqui toma bastante cuidado para não invadir, faz o contorno bem de levinho. E essa parte de fundo são mais árvores, então é legal realmente deixar assim irregular mesmo. Não precisa fazer o desenho todo certinho. Pode vir agora, eu venho para cima até com rosa puro, olha. Só misturando, fazendo umas leves giradinhas assim, rápido inclusive de fazer, faz um efeito muito bonito. Aqui eu vou até colocar um pouquinho de branco também, para ajudar a espalhar um pouco mais. E para cá eu já não vou fazer mais, porque aqui vai ser tudo do azul bem clarinho, fazendo o efeito do gelo. E aqui, olha, eu só vou marcar bem de levinho também com o branco e com o azul as faixas, e depois a gente vai fazer os detalhes. E aqui é com bastante álcool mesmo, para ficar bem fluido, bem transparente, tá? E agora aqui do mesmo jeito, marcar aqui o contorno, mas faz os movimentos também assim arredondados para ficar com o mesmo feitio de todo o contorno dele. E agora aqui reto, olha, eu venho fazendo a transição e puxando aqui para a parte do gelo. Repara que o pincel quase não tem corante, tá? O pincel tá com muito mais álcool do que o corante. Eu tô só puxando realmente e isso facilita que seca muito mais rápido também. E depois que eu fiz aqui essa parte aqui de fundo, eu já posso botar aqui só uns detalhinhos, assim, uma besteirinha do acabamento do vestido, ó. Só umas bolinhas aqui. Agora aqui, com esse toque do azul e o branco, eu vou invadindo toda essa área aqui e essa parte central vai levar mais branco. Inclusive eu posso usar aqui o dióxido de titânio, depois para colocar mais luz aqui nesse centro. Então fazendo alguns contornos assim com o azul, a sensação que dá. Vou fazer inclusive com um pincel menor e uns toquezinhos também com o azul marinho. Dá a impressão realmente do gelo. Fazendo só umas linhas retas, olha. E agora sim, o dióxido aqui eu vou fazer uns pontinhos. E a sensação que dá é do gelinho voando. E aqui, fazer só uns cristalzinhos de gelo também com esse mesmo pincel com dióxido. Esse branco ele fica muito mais intenso. Aí, ó, aqui a mesma coisa, botar os pintinhos. E também aqui no ombro. Aqui eu só tô realmente iluminando alguns pontos para dar mais movimento a esse cabelo, o cabelo dela que é bem esbranquiçado.
Aqui na mão também eu iluminar um pouquinho mais essa parte interna, da mesma forma que aqui. E quando mais ilumina, aparentemente mais sombra tem do lado oposto. E aqui também é o mesmo tecido, então vamos botar umas pintinhas brancas. Inclusive isso aqui dá mais efeito ainda da transparência. E esse foi o resultado do vídeo de hoje. Olha aqui a Elsa. E eu trabalhei com bastante efeito de luz e sombra, principalmente por conta aqui do raio de gelo, que tem muita luz, e tudo que fica para trás é o que? Sombra. Então, exatamente por isso, todo esse trabalho, e eu fui explicando passo a passo como fazer. Não é tão complexo assim, ele realmente é muito detalhado, mas dá para fazer. Você pode inclusive colocar um desenho como transferência, dá para você depois trabalhar não só a Elsa, como outros trabalhos também. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, dá logo o like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo. Então aproveita, clica no sininho para receber as notificações. Ah, aproveita e entra também no meu Instagram, o link vai estar aqui embaixo na descrição. É o mesmo nome desse canal, Confiserie de Lu, e tem sempre fotos novas, muitas novidades, histories, enfim. Dá uma olhadinha lá, pode conversar comigo por lá também. Entrei no TikTok. E tem outra novidade, agora eu tô em outro ponto, eu entrei agora no TikTok, então praticamente todos os dias tem vídeo lá no TikTok de vários bolos, várias coisas bacanas. Entra lá que eu acho que você vai gostar. E eu te espero na próxima semana.